Oi, pessoal, boa noite. Estamos de volta. Tanto tempo que eu não faço uma live, mas essa é muito especial. Meu convidado acabou de entrar. Olá, Marina. Tudo bom, Ricardo? Como é que está? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite. Bom, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, né? Uma doença que atinge milhões de pessoas e que tende cada vez mais a ser a doença, é o que a gente chama de doença da nova geração e provavelmente tudo indica a doença do século, né? O burnout, ela existe há muito tempo, mas somente no início do ano de 2022 ela ganhou uma importância maior porque a Organização Mundial de Saúde reconheceu ela como uma doença do trabalho, né? E a gente sabe que isso traz diversas implicações, tanto na esfera laboral como previdenciária. Nós sabemos que a classificação do burnout como doença traz um enquadramento que a gente chama no direito previdenciário como B91, ou seja, passa a ser um afastamento em razão de uma doença pelo trabalho realizado. E isso traz implicações como, por exemplo, uma estabilidade após retorno dessa doença, no período em que o funcionário estiver afastado, existe recolhimento de FGTS pelo empregador. Então, existem diversas implicações no direito do trabalho e previdenciário com relação a essa nova classificação e essa visibilidade e toda essa visibilidade que trouxe a uma doença de tamanha importância, né? Uhum. Bom, eu vou apresentar meu convidado, né? Nos conhecemos em uma palestra. Ele estava apresentando um dos seus projetos novos que nós iremos falar aqui. E me chamou muito a atenção quando ele trouxe o fato de que ele havia sofrido burnout, que ele tinha sido diagnosticado com a síndrome de burnout, né? Por dois motivos. Primeiro, porque é um assunto que eu já venho trazendo aqui há algum tempo, já fiz entrevistas, dada a relevância e a importância sobre o tema. E também porque quando eu o vi falando tão simpático, desenvolto e com tantos novos projetos, aquilo despertou meu interesse, né? Poxa, como foi que houve esse diagnóstico? O que levou a um profissional como esse ter um diagnóstico como esse tão importante e que o que a gente percebe estudando é que tem diversas implicações na vida das pessoas, né? Então, assim, achei super curioso. E ele é uma pessoa que ocupou cargos altos, CEOs, gestão de diversas empresas de grupos muito importantes e grandes hoje no Brasil. Tem uma trajetória brilhante de crescimento empresarial e hoje ele é empreendedor. Ele vai trazer um pouquinho sobre a história dele para a gente entender toda essa trajetória, né, Ricardo? Marina, super obrigado aí pela introdução. Boa noite. Acho que antes de mais nada agradecer. Eu estou vendo aqui as pessoas entrando, dá uma satisfação, alguns já mandando algumas mensagens e acho que a gente vai se retroalimentando. Eu acabei de ler, por exemplo, a Angélica, que trabalhou comigo na Samsung, melhor chefe. Eu lembro dela com muito carinho, eu trabalhei na Samsung há alguns anos. Realmente, passei por grandes corporações, mas eu não posso esquecer, assim, da onde eu vim, né? Acho que tem umas coisas que, naquele dia que a gente se conheceu, eu fiz questão de sempre trazer, que eu sou um legítimo baiano do sul da Bahia, das terras lá de Jorge Amado. Eu nasci na região Capoeira, mudei para Bahia, para Salvador, muito jovem, no final da adolescência. Eu brinco, eu fiz meu primeiro vestibular para direito, né? E eu não Quase passei em seria um direito, problema. acabei passando em filosofia. E eu acabei cursando filosofia um período, porque a empresa que eu apliquei na época exigia que estivesse fazendo faculdade. Foi interessante fazer 2 semestres de filosofia. Outro dia eu estava até pensando em voltar para esse curso para terminar. Mas eu gosto muito do direito, por várias razões, obviamente. Mas eu acho que essa primeira mudança para mim, de vir para Salvador, um garoto do interior, já foi para mim uma mudança assim, surreal. E eu sempre fui um cara muito inquieto. Então, obviamente, que
essa mudança, no fundo, era só uma pequena centelha do que iria acontecer ao longo da minha vida, da minha trajetória. Realmente, aquele dia foi muito legal. Eu fui falar um pouco sobre o grupo, né? A gente começou aí com um negócio de condomínio, de hotéis. Foi uma mudança grande. Imagine que alguém que nunca teve um hotel, nunca foi empreendedor de hotel. Obviamente que o hotel era quase minha segunda casa, ou até a minha primeira casa. Verdade. Eu passei 30 anos, embora o Botox está ótimo aqui, a minha esposa é médica, eu vou fazer o comercial da Bel. Eu passei 30 anos viajando e fazendo muita reunião em hotel, muito trabalho em hotel. Então, assim, hotel sempre foi um lugar especial. Mas, obviamente, é o que você falou. Eu acho que, para falar do burnout, que eu acho que é um pouco do que a gente se dispôs a falar, primeiro, é forte falar isso, né? É uma doença, uma doença. A gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar. Eu acho que todos nós, a gente vive num pequeno estado transitório de pré-burnout, até pelo modo de vida que a gente tem atualmente, né, Marina? A gente está sempre num estado de tensão, num estado de pressão. Quando você chega em grandes cargos, como eu cheguei, você não descansa, você está sempre, entre aspas, cansado, a agenda está sempre lotada. E eu acho que o burnout, né, esse pré-burnout, depois do burnout mesmo, ele é uma doença silenciosa. Ela vai aos poucos, você vai sentindo um pouco de fadiga, depois você começa a se sentir frustrado com alguma coisa no trabalho que possa ser que não está funcionando do jeito que você gostaria. Eu sou capricorniano, sou caçula. Muito exigente, se cobra, né? Eu adoro signo. E o caçula, né? Meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade, eu assumi um compromisso muito sério com minha mãe, meus irmãos se casaram e eu fiquei morando com minha mãe. E minha diferença para os meus irmãos são 12 e 14 anos. Então eu sou o raspa de tacho, né? Como a gente diz aqui. Então eu levei isso muito a sério sempre. Acho que eu me levei muito a sério. E eu acho que uma das coisas que depois lá na frente eu diagnostiquei é que se levar a sério é muito bom, mas não tão a sério, né? Porque depois vem um pouco dessa carga. Não existe, na verdade, uma solução fácil. Eu acho que você colocou a questão que as empresas, né? Isso, e a organização. Vou pedir para a gente voltar um pouquinho, para a gente não ir embolando os assuntos. Porque eu queria que você contasse para a gente, porque assim, você me disse do seu excesso de cobrança, de trabalho. E assim, realmente, quando a gente estuda a doença, e a gente, nem você somos médicos, mas assim, a literatura traz algum desses sintomas da doença, né? Que é justamente isso que você estava falando. O excesso de trabalho, de estresse. Hoje a gente tem a questão da multiatividade, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. A questão da internet que não deixa a gente se desligar. Então, todo esse excesso de demanda traz são características e indícios, né, que levam a um desenvolvimento dessa síndrome. E você já tem, isso não tem a ver só com a nossa característica de se cobrar, de buscar, de querer mais e de estar sempre ali querendo se destacar, mas é quando isso sai do eixo, né? Vamos falar assim, quando isso se torna uma doença, efetivamente, que vai ser diagnosticada pelos profissionais. Como isso aconteceu? Conta aí pra gente, assim, como você se Eu vou contar do episódio. Primeiro, contar do episódio não é algo tão simples, obviamente, que tem já alguns anos que isso aconteceu, 3 anos. Eu, graças a Deus, tive uma mudança muito grande de vida, mas eu queria falar, na verdade, uma coisa, e até uma pergunta que eu vi agora há pouco aqui, eu estou prestando atenção em você e eu gosto também sempre de... Claro, eu sou multitask. Eu brinco que a minha alma feminina é bem desenvolvida. E eu vi uma pessoa perguntando, né, como que você sentiu a necessidade de pedir ajuda? Isso. Eu acho que a primeira coisa, né, o que é o maior problema, é a gente não identificar que há uma pressão excessiva, né?
a gente achar que é normal, a gente conversar com um colega da outra empresa, conversar com um colega da própria empresa, e todo mundo está dizendo assim, não, mas é assim mesmo, está todo mundo nesse ritmo. Não, não é bem assim. Cada um tem o seu limite. Eu acho que assim, eu trouxe uma analogia minha depois de um tempo, pensando sobre tudo que eu passei, que é assim, até pelo próprio nome, né? É um nome estranho. Muita gente pergunta o que é burnout. Na tradução literal da palavra, é explodir para fora, né? Aí eu pensei, bom, é bem parecido com a panela de pressão, né? E para mim, quando você não tem a noção de que a panela de pressão, na hora que começa aquela válvulazinha, se você não puxar ela, como minha mãe puxava, que eu vinha em casa à noite, cozinhando o feijão para o dia seguinte, para ela dar uma relaxada, ela emperra a válvula. E quando ela emperra, ela explode. Então, eu acho que assim, eu vou lhe dizer o que aconteceu comigo. Eu cuidava, né, como você falou, eu era CEO de uma empresa de cosmético que tinha 5 marcas internacionais. Então, eu gerenciava a distribuição e a comercialização, a produção, o marketing. Era uma empresa de 680 funcionários. Tinha 6, 7 diretores. Então, essas 5 marcas internacionais já me impunham um desafio de visitar 5 lugares diferentes, cada uma no seu país. França, Inglaterra, África do Sul. Nos Estados Unidos tinham 2 locais, Nova York e Flórida. Os meus amigos muitas vezes diziam, que delícia, que gostoso, né? Porra, viajar, obviamente nesse cargo você viaja não tendo uma classe executiva e tal, mas você se distancia da família, você se distancia dos amigos. Eu não podia, por exemplo, ter um animal de estimação, né? Que hoje eu tenho 2, e não sei como é que eu vivi tanto tempo sem esses 2. Até Como é o nome falar. mesmo? Me lembra aí o nome? É Cacau. Cacau porque eu venho da região do Cacau. Então eu comprei uma fêmea, uma Jack Russell Terrier, que é aquela raça do Máscara, que é uma cachorrinha incrível. E assim, e depois o Costelinha, que é um adotado, né? Que todo mundo falava que era muito legal adotar. E até emociona, embarga um pouco, arrepia um pouco. Eu sou muito intenso. Então, assim, eu estava numa viagem para os Estados Unidos. Eu fui, na verdade, 2, 3, 4 anos antes, a gente tinha feito uma negociação bem complexa com uma marca de protetor solar chamada Australian Gold. Era uma marca muito pequena no Brasil, ela é importada e tinha um preço muito caro. Então, a gente brincava que a farmácia que mais vendia Australian Gold no Brasil era a CVS e o Walgreens lá em Miami. Né? Não vendia no Brasil, porque era R$100 a garrafinha e lá nos Estados Unidos era 6, 7 dólares. E nós fizemos um acordo com essa marca de license para trazer ela e produzir no Brasil. Um acordo complexo, eu quase virei um advogado em relações internacionais, é por isso que eu gosto de direito, tudo com o corpo jurídico da empresa que eu trabalhava, obviamente, mas que eu estava liderando todo esse processo, quer dizer, já era uma grande responsabilidade. Passou uns 3 anos, esse projeto foi um sucesso, essa marca saiu na época de um faturamento de, vamos dar um exemplo, eu lembro de cabeça, 7 milhões, foi para 70 milhões, multiplicou por 10 em 2, 3 anos. Aumentou o market share, que é a participação de mercado e tal, começou a ganhar distribuição em vários lugares. E eu fui para os Estados Unidos renegociar, porque o contrato era um contrato de 10 anos, mas com 5 anos tinha algumas cláusulas que a gente precisava rediscutir. E, no fundo, nós, como eu sempre fui na minha vida, viu, Maria? Eu fiz uma meta para 3 anos que eu bati em 2 anos e meio, juntamente com o meu time, né? Eu tinha um time incrível, comercial. O time já está todo aí babando aí nos comentários. O time está falando, meu grande chefe. Exatamente. Um das pessoas do meu time é meu sócio, inclusive hoje no condomínio lá na Chapada Diamantina. E a gente fez a meta de 5 anos em 2 anos. Parafraseando, né, aquela antiga presidenta nossa, né, a meta bateu a meta, dobrou a meta, né, aquela brincadeira. E aí eu fui para os Estados Unidos renegociar as metas, os targets com essa empresa. Eles ficam... É engraçado porque a Australian Gold, a companhia, o produto principal é um self-tanning, né, um bronzeador, mas tem proteção solar também. E eu tinha trabalhado na L'Oréal muitos anos antes, então eu tinha muita expertise na categoria.
E eles ficam em Indianápolis, né, no meio do nada, no meio oeste americano ali e tal. E aí a minha secretária fez toda a organização da viagem. Aliás, uma querida que trabalhava na época lá comigo. E eu pedi para ficar o final de semana na Flórida, porque eu ia para Indianápolis, mas eu ia por Miami, né? Você pousa em Miami, faz uma conexão, pega um ATRzinho, os Estados Unidos também tem turbo-hélice, e ia lá para Indianápolis, onde tem a famosa corrida lá de 500 milhas. E eu pedi para, na volta, eu ficar em Miami. Tenho amigos lá, Miami sempre gostei, já passei um bom tempo lá, trabalho lá, passei. E assim eu fiz. Fui para a reunião foi um sucesso. A gente conseguiu, assim, os gringos estavam felicíssimos. Imagine, a gente tinha uma perspectiva de fazer 10 anos em 3, 4 anos. Né? A marca estava ganhando uma visibilidade incrível e tal. E aí foi excelente a reunião, excelente. Mas ao longo ali da reunião, em algum momento do dia, assim, dos dias, a gente passou uns 3 dias do headquarter, né, no headquarter dessa companhia. A marca tem um koala, é uma marca bem fofinha, tenho uma paixão incrível por essa marca até hoje. Tá bacana, a reunião leve pra caramba e tal. Só que eu comecei a sentir meio uma gripe, um mal-estar, né? E eu nunca fico doente, assim, eu achava, né? Nunca quase tenho dor de cabeça. Minha mãe, que é minha heroína, sempre teve muita dor de cabeça e enxaqueca, mas eu nunca tive. Também é das minhas, então. A gente é que não fica doente, porque a gente vive tomando remédio. Não posso fazer essa propaganda aqui, não. É verdade. Minha esposa também tem bastante dor de cabeça. No caso dela é visão, por causa usa muita lente. Aí eu senti assim, mas aí beleza, falei, porra, e fiquei meio chateado, falei, pô, tô doente, viajando, né? Tava tudo na expectativa de voltar para Miami Beach, tinha já organizado hotel. E tava tudo dando certo e você sem entender, né? Mas só que eu tinha uma reunião na volta, em Miami, uma outra marca, que era a marca que a gente também tinha no Brasil, que era uma marca icônica também, que estava bem apagada no Brasil, que a gente estava fazendo um trabalho de relaunch, né, de relançamento com ela, que é Revlon, que é uma marca de maquiagem, cabelo muito famosa, teve no Brasil, saiu do Brasil, e nós trouxemos de volta para o Brasil. E eu tive uma reunião lá com o vice-presidente da América Latina da Revlon lá, um mexicano, que tinha morado no Brasil, um cara amigo também, não era daqueles executivos. Tenho que dizer uma coisa assim, eu trabalhei com essas marcas, numa função como CEO nessa empresa, e a relação com os gringos era diferente da minha relação com os gringos. Eu vi aqui um amigo meu da L'Oréal, a gente trabalhou vários anos juntos. A relação com os gringos quando chefe é diferente quando você era tipo de igual para igual, porque eu na verdade, eu comercializava, né, eu distribuía as marcas dele no Brasil. Então, eu era, na verdade, obviamente, tinha accountability, tinha ownership disso, mas não era meu chefe, né? Era uma partnership, era uma parceria. Então, era uma relação de iguais, uma relação de iguais. Eu tive um almoço com ele também bom e tal, mas só que quando eu pousei em Miami, que ele me pegou do aeroporto, eu já estava ainda meio incomodado e tal. Fizemos o almoço. Até lembro que a gente foi comer um bifão americano lá numa casa famosa, Capital Market, que tem lá em Miami, que eu gosto muito, né? Um bifão assim, parece uma sola de Vulcabras. O americano adora esse tipo de steak bom, né? Verdade. E aí voltei pro hotel, Marina, e comecei a falar, porra, vou ficar aqui em Miami fazendo o quê? Tava um dia lindo, né? Tava tudo organizado, tinha reserva de beach club, reserva de restaurante, encontrar uns amigos, tudo. Ficar aqui fazendo em Miami o quê? Não sei o que, tá? Achei estranho. E eu me lembrei que um pouquinho antes de viajar, para a viagem, inclusive, de Indianápolis, a viagem internacional, eu tinha ligado para minha mãe. Ribai, Calaço, é verdade, bem lembrado. Muito ribai com os franceses. André Calasso é um grande amigo, diretor financeiro da L'Oréal, um grande parceiro. E aí eu falei, bom, falei com minha mãe, pô, tô sentindo alguma coisa, não tô 100%. Minha mãe falou, o que você tem? Eu falei, tô um pouco assim, sentindo que vou gripar, tomei um Predsim, nunca tinha tomado Predsim, me lembrava. Aí eu falei pra minha mãe, acho que é um remédio, né? Deve ter me dado alguma coisa meio down, assim, tal. Escuta bem. Assim, eu nunca falei disso ao vivo, né? Obviamente que minha família, meus médicos me acompanhavam. E aí eu
me lembrei dessa conversa com minha mãe lá em Miami e mandei uma mensagem para minha secretária. Eu falei, ó, vê um voo para voltar hoje à noite, né? Eu não sei se eu vou passar o final de semana aqui e tal. E a gente tinha uma relação de muita cumplicidade. Secretária sabe A vida toda. Sabe tanto quanto da sua vida, quanto da sua família, sua esposa, enfim, né? Bastante cúmplice. Eu brinco que a secretária é o RH. Uma colega de RH aqui também, o RH é outra área. As advogadas também no trabalho. Pois é, estamos todos relacionados. E aí ela olhou e falou assim, olha, tá muito em cima para pegar o voo hoje e tal. Você quer que eu faça mesmo? Mas por que você vai voltar? Fica aí. A sua agenda tá tão apertada essa semana que vem. Você queria tanto passar esses 2 dias aí em Miami e tal. Eu falei, não, mas olha, eu vou aí para voltar sábado e eu vou decidir daqui a pouco. Era umas 4 horas da tarde. Então ela ia sair do expediente umas 5 do escritório. Eu tinha mais ou menos uma hora e pouquinho para decidir. E aí liguei para minha mãe. Obviamente não falei nada, mas liguei para saber como é que ela estava. E depois que aconteceu tudo, ela falou que, né? Depois ela falou que sentia a minha voz um pouco amargurada, né? Diferente, eu ligo muito efusivo sempre. E aí eu decidi voltar, então, no sábado. Pra você ter ideia, eu fui jantar, né? Adoro Miami. Miami é um lugar maravilhoso. Sempre fico ali na região da Brica e tal. Então tem o Zuma, Miami ali. Fui com o meu japonês, que é a comida que eu gosto tanto. Não tinha graça o Zuma, não tinha graça o japonês. Eu comecei a achar estranho, né? Eu não sou assim, eu sou muito intenso e tal. Beleza. Passei ali à noite, dormi bem até, e voltei para o Brasil. Voltei a trabalhar durante a semana, e depois, no final dessa semana, eu ia sair de férias, né? Fazia 3 anos que eu não tirava férias. Então, esse é o primeiro sintoma. Tava na cara que isso ia dar certo já, né? 3 anos sem férias. Aí as pessoas perguntam assim, mas como assim, né? Porque você chega num cargo como CEO, você quase não precisa combinar com o seu chefe para tirar férias. Você tira férias conforme o seu período aquisitivo acontece e tal. Mas não é bem assim. Quando você é muito compromissado com o negócio, eu trabalhava numa empresa extremamente agressiva, competitiva, com um clima interno bem hostil, do ponto de vista de competição entre as pessoas, entre as áreas. E eu queria fazer muito dar certo aquela empresa, né? Eu sou muito comprometido. E aí eu falei, bom, chegou a hora, não aguento mais, tal. Tava realmente... Eu comecei a me sentir azedo um pouco nas reuniões, né? Porque, óbvio, você vai... É a história da panela de pressão, né? Vai enchendo e tal. E aí eu saí de férias. Viajei, eu tinha uma namorada na época, a gente viajou para a Itália. E a viagem, essa menina, ela mexia com moda, fashion e tal, daquelas influencers, fashion, lifestyle, beauty, essa coisa, né, que está bem em voga, né? E gostava muito, ela estudou isso em Paris, tudo e tal, e a viagem estava toda programada, ia passar Roma, Milão, que é a capital da moda na Europa e tal. Da moda, exato. E aí, cidades que eu já conhecia, né? Mas que eu falei, porra, vou diferente, desculpa, né? Com outra visão, né? Outra visão, estava com outra pessoa. Beleza, cheguei em Roma, olhei pro Coliseu e não vi graça nenhuma no Coliseu. Eu falei, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Eu usava muito o filme Coliseu em palestras, né? Aquela passagem de Russell Crowe, que é um filme não tem como não se encantar, né? Diante daquele monumento Roma, né? O berço, né? Tudo que foi Roma, a cidade e tal. Eu sou muito católico. Muita gente não sabe. Eu fui coroinha na infância, eu adoro. Minha mãe é franciscana, né? Fez óculos de pobreza. Aliás, um beijo para minha mãe que está aqui assistindo e para a sua, né? Para sua família também. As nossas famílias que estão aqui nos vendo. É legal falar disso, né? Mas aí eu falei, bom, eu vou lá, né? Ver se eu consigo falar com o Papa, já que eu estou em Roma, né? É difícil falar com o Papa em Roma, mas fui no Vaticano, que era um lugar que eu gostava. Também não achava graça do Vaticano, assim, meio normal. Falei, não, eu já conheço isso aqui. Tá. Passou uns 3 dias, a gente foi para Firenze. Firenze é um lugar lindo. Eu tinha ido ao trabalho
trabalhava na L'Oréal e a gente fez uma viagem para os clientes, levamos 16 clientes para fazer uma visita em Firenze e na fábrica da Ferrari. Foi uma viagem incrível. Então, eu tinha uma memória afetiva com Firenze muito grande com essa viagem. Foi até eu que organizei, na época eu era de trade marketing e tal, na L'Oréal. E aí cheguei em Firenze, de boa, assim, fomos jantar à noite. Agora, não foi um ribeye, foi uma bisteca fiorentina. E no jantar, eu me lembro como hoje, eu comecei a sentir um aperto muito grande no peito. Começou a sentir um aperto grande no peito, uma coisa do calor. E aí eu estava jantando assim, o prato tinha acabado de chegar o prato e tal. Aí eu falei, olha, vamos pedir a conta, não estou me sentindo bem. E aí pedi a conta. Nós pedimos a conta, o hotel era perto do restaurante, o restaurante era perto do hotel, graças a Deus. E naquele dia, eu cheguei no hotel, me organizei para dormir, demorei muito para dormir. Levei umas 3 horas ali para dormir, com vários pensamentos acelerados, pensando na empresa, pensando nos desafios, pensando na saúde, pensando na minha família, pensando na distância, né? Eu estava longe do meu país. Longe de casa. Longe de casa. Era noite, então eu não tinha para quem ligar, né? E à noite, com 5 horas para frente, que é o fuso horário da Europa, são 5 horas. Eu lembro esse dia, eu fui dormir 1 hora da manhã. Eu durmo tarde, normalmente 10, 11, meia-noite, 11 e meia. Mas esse dia eu fui dormir 1 e meia. E eu acordei, tipo, 5 e meia da manhã. Dormi quase nada. E aí eu virei de manhã e falei para essa menina, falei, olha, eu não estou me sentindo bem. Desde ontem à noite, você viu? Ela falou, não, mas vai passar e tal. Eu acho que a primeira coisa que vale muito a pena dizer aqui, não foi, obviamente, não foi por mal, não foi intencional, não é que ela estava pensando na viagem, mas eu acho que ela tentou minimizar, né, o sintoma. E eu acho que nesse momento isso te dá mais pressão. Entendi. Porque você já está com aquela angústia toda, e aí você não quer frustrar a pessoa que está ao seu lado. E eu sou difícil de aceitar que vai quebrar no meio. E aí ela ficou insistindo, eu não almocei direito nesse dia, não jantei direito e não dormi a noite inteira. Fiquei a noite acordado. Nunca tinha acontecido isso na minha vida. Então, 3 anos sem tirar férias da empresa. Tinha tirado férias há 1 semana. Aí isso se dá um nome, né, de descompressão. Eu vinha numa velocidade muito grande. O corpo não entende que você parou para descansar. Isso não nesse patamar, mas é comum a gente, quando entra de férias, assim, que a gente para de fazer tudo, e agora o que é que eu vou fazer, né? A gente demora para entrar numa rotina nova, vamos falar assim, né? O corpo não entende que a gente parou de trabalhar, que a gente saiu daquela pressão. Saiu daquela hipnose operacional. Eu chamo de hipnose operacional. Por que eu chamo de hipnose operacional? Eu aprendi esse termo com um amigo que ele é médico, mas ele é um estrategista, faz team building, fez muita palestra comigo, fez organização de time, construção de time comigo. E ele fala muito bem sobre esse tema de hipnose operacional, que é justamente que você está nessa velocidade e você fica hipnotizado mesmo, né? E eu acho que a grande dificuldade aí nesse episódio é que o que eu mais precisava era ser acolhido naquele momento, porque eu estava distante. Eu não conhecia os sintomas, eu nunca tinha passado por aqui. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, no outro dia, eu liguei para o meu terapeuta. Eu tenho um terapeuta, aliás, ele me pediu desculpa que eu não ia poder estar, Francisco Mazan. Me acompanha há 14 anos, muito antes do episódio, enfim. Eu nunca tinha tido nada parecido. E eu liguei para ele e ele falou, olha, se acalme, compre algum óleo, né? Aqueles óleos
de aromas e tal, tente passar no seu pulso. Você fez seguro, né? Eu falei, filho, eu tinha seguro, sempre viajei com seguro e tal. Falei, então, tente ir no hospital e tal. Aí, novamente, a pessoa que estava ao meu lado falou, não vamos no hospital, não vai te acalmar, já passei por isso. Porque ela tinha tido um namorado que tinha passado por um episódio não de burnout, obviamente, é um episódio muito mais sério, continuado, né? O rapaz passou muitos anos, inclusive, uma depressão profunda, e ela se dizia entender um pouco desse tema, né? Eu acho que isso não ajudou muito. Eu acabei não indo no hospital. Mas Mas às vezes também a gente não sabe como lidar, sabe? É difícil a gente às vezes entender a dor do outro. Então essa dificuldade às vezes, enfim, atrapalha, mas às vezes a gente não faz com a intenção, né? Não sei. Mas eu entendi. não, Você... eu concordo com você. Ela, depois, fazendo uma retrospectiva, a gente já conversou sobre isso depois, inclusive. Ninguém que vê outro sofrendo vai estar, né? Não é sádico ao ponto de achar, não, eu quero salvar a minha viagem, eu quero que ele sofra. Não, ainda mais que tinha um sentimento, era um relacionamento. Mas é o que você acabou de falar, a gente fica meio sem saber como lidar. E aí, às vezes a gente conforta de uma forma errada, né? A minha família no começo não soube como lidar. Como? Aquele menino do interior que deu certo em tudo, que atingiu o topo da organização, quebrou. Eu lembro meu cunhado, que me conhece há muitos anos, é casado com minha irmã há mais de 35 anos, falou um dia, né, Rico, o que está acontecendo? Você é nosso esteio. Você é o esteio da nossa família. Isso também é uma outra coisa que a gente aprende que vai pesando, né? Eu sendo caçula, eu assumi esse compromisso muito cedo. Então, são várias coisas que você vai... Eu vi alguém escrevendo aqui, né? O corpo vai dando sintomas. Agora, o que eu acho, de verdade, é que sem também julgamento de valor, sem querer dizer de A ou de B, eu trabalhei em 6 corporações. 6. E tive 2 empresas. Uma empresa eu tive com 29 anos, uma distribuidora que depois eu vendi, e hoje eu tenho minhas empresas. Então, são 7 empresas antes de eu chegar na minha atual. Todas tinham muita pressão, né? Obviamente. Mas... Você acha? Não, deixa eu só falar para você. Só uma coisa. Mas só que, quando você chega num cargo de CEO, eu acho que você escreveu isso para mim outro dia, por isso que eu até vou provocar você falar isso. O CEO não pode quebrar. O pai de família não pode quebrar no meio. Como assim? O CEO vai falhar? O CEO vai ficar doente? A minha esposa é médica. Salvou 10 mil vidas do Covid. Aliás, sou fãzaço dela, porque quase entrou no UTI Covid como aquela astronauta quando explodiu o Covid há 2 anos atrás. Ela brinca que toda empresa de água deveria ter um pouquinho de ansiolítico já na sua forma. Para ir desacelerando. Mas, desculpa, você ia perguntar alguma coisa. Porque você trouxe um pouco, você falou essa questão do CEO não quebra, e você, dentro da sua fala, eu senti que em vários momentos você trouxe isso, assim, da pressão, da responsabilidade de um gestor como que ocupava o cargo que você ocupava. E aí você percebe, né, fazendo uma análise dentro das empresas e do direito, você acha que essas pessoas que estão tão próximos dos donos e que não se qualificam como, que não se colocam no lugar do empregado às vezes, mas também não são donos, se sentem às vezes um pouco, vamos falar assim, desprotegidas, você nem tem as benesses de um dono e nem os direitos daqueles que ocupam cargos mais baixos, né? Vamos falar assim, com qualificações menores, que tem toda a proteção, inclusive, do direito do trabalho, porque a gente vem de uma justiça ainda paternalista. Você acha que essas pessoas se sentem mais desamparadas dentro desse contexto? Eu acho que as empresas, elas têm um remédio só. No fundo, vou até falar, a empresa que eu trabalhei e eu vivi essa experiência, reagiu muito mal. Eu tenho que falar porque foi o que eu vivi.
E eu sou uma pessoa verdadeira e reagiu mal porque a empresa também achou que eu não poderia quebrar. Logo eu que construí uma empresa em 3 anos, que saiu de 0 faturamento a 1 bilhão em 3 anos, esse super-herói vai quebrar? Então a empresa não estava preparada. Me ligou uma médica do trabalho dessa empresa, que eu nunca nem sabia que existia essa médica. Ela atende o pessoal da fábrica, atende mais o pessoal de quem tem mais problema realmente, quebra a perna, quebra isso, que se afasta, né? Era uma médica ocupacional e não era uma médica emocional, para falar da alma, para falar do ser humano, Ricardo. Ela estava preocupada, aquela médica, quando me ligou, saber a gravidade para responder para o acionista, para o fundador, quanto tempo o Ricardo ia ficar fora. Essa era a preocupação, né? Então, isso para mim, essa coisa que você falou é verdade. Então, a proteção vem da gente. Acho que o grande aprendizado que eu tive nessa tarefa toda aí que eu vivi, e eu saí do corporativo, mas o corporativo não saiu de mim, porque eu estou lá fazendo um monte de empresa minha hoje, eu faço parte de conselho, eu sou coach executivo de CEOs, sabe? Estou sempre idealizando coisas novas, mas eu hoje aprendi que a agenda vazia é melhor do que a agenda lotada. Aquela ideia de que a gente realmente precisa de uns períodos de descanso para se recarregar, né? Marina, porque a gente acha o seguinte, perceba que não é. Ah, o meu telefone não tocou hoje. Meu telefone tocou pouco. Ah, fulaninho não me ligou. Ah, aquele colega advogado não peticionou, não me perguntou. A ocupação é quase como seu status. Você é importante se você está ocupado. Eu comecei a desmistificar isso. Sabe como é que eu desmistifiquei? Eu me afastei, né, da empresa, pedi licenciamento, tive que me afastar, porque foi muito profundo o burnout que eu vivi. E a empresa seguiu. Eu sempre soube que as empresas ficam, as pessoas que passam. Obviamente que essa empresa que eu fui presidente hoje, ela fatura metade do que faturava quando eu era presidente, né? Não falo isso com galhardia, com tesão, é só uma constatação. Teve um episódio nessa empresa em si, nesse momento, que foi um episódio de uma compra de uma outra empresa, que gerou muita competitividade. Por isso que eu falei que o ambiente é hostil. E eu acho que nesse momento eu tomava o negócio tanto quanto para mim, como se fosse meu. Eu sempre fui um gestor que a gente chama de intraempreendedor. O que é o intraempreendedor? É um empreendedor dentro de grandes corporações. Você praticamente é dono daquele negócio. E sempre eu agi assim, desde pequeno, né? Desde muito jovem, na Unilever, que é a minha grande escola, e vários colegas meus aqui, 12 anos eu passei lá naquela companhia. Unilever is one of the best company that I've been working. Então, assim, praticar o inglês, né? Porque tem muito tempo que eu não estou indo lá falar com as marcas. Mas eu vim de uma família muito humilde. Meu pai foi caminhoneiro, fazendeiro, mas vendeu a fazenda para virar caminhoneiro. Minha mãe é professora primária. Então, eu cheguei muito longe, né? Onde sequer eu podia imaginar. Então, as empresas, Marina, elas vão tirar o seu sangue até o limite, até o quanto você deixar o seu braço lá na cadeira para fazer doação de sangue, ela vai querer chupar o seu sangue até o final. Qualquer empresa. Umas mais, outras menos. Umas de uma maneira mais frontal, outras de uma maneira mais lateral, que é pior para mim. Uma cultura falaciosa, de que aqui nós somos felizes, aqui é legal trabalhar, somos uma família. Esse papo de somos uma família não existe. Não, mas olha só, vamos lá, vamos pensar de outra forma, então. Concordo com alguns aspectos, mas você se mantém como um empreendedor. Você hoje tem empresas. Vamos lá, o que é que o Ricardo de hoje vê, depois de tudo que ele passou, de forma diferente, com as pessoas as quais
estão junto com ele? O que é que você acha? Qual a sua visão? Vamos olhar agora do outro lado. Como a gente pode fazer de uma forma diferente? A primeira coisa, Maria, vou te responder sem pestanejar. Eu, como falei, fui coroinha. Essa história de ser coroinha é engraçada. Eu ia para missa com minha mãe, eu tenho que contar, porque eu gosto que muita gente sabe, é legal. E eu vou contar isso Todo mundo quer saber dessa história. Daqui a pouco eu vou contar isso, eu vou te falar, né? De verdade, muita gente vai ler, se depender de mim depois, a gente vai contar um pouco sobre isso. Mas eu ia para a igreja e minha mãe, para assistir a missa com minha mãe, e dava vontade de fazer xixi. Aí eu saía para fazer xixi fora da igreja. Aí eu saía uma vez, saía duas, saía três. Aí ela falou, você está indo muito fazer xixi. Eu ia brincar com meus amigos, né? Aí ela me botou de coroinha. Como é que eu podia ir fazer xixi se eu ficava lá balançando o sino com o padre na hora? Então, foi quase um castigo, né? Mas que eu adorei, porque depois eu passei a fazer o texto, eu rezava o texto na rádio de Itabuna. Eu sou de Itabuna, né? Então, eu me descobri sempre religioso. Então, a primeira coisa que eu aprendi depois desse episódio, eu ia para a missa todo domingo, em São Paulo. Eu moro em São Paulo há mais de 20 anos. Mas depois desse episódio, eu aprendi que não dá para se distanciar verdadeiramente da espiritualidade. Então, por exemplo, eu fui mergulhar no meu espiritual. Foi a primeira coisa que eu fiz. Assim, depois de sofrer. Eu passei uns 3 meses sofrendo. Sofrendo, eu não trocava uma mensagem com ninguém. Não foi nada leve. Foi algo difícil de viver. Mas depois... da gente imaginar você cheio de vida, todo falante. Exatamente. E aí, Marina, a primeira coisa foi a espiritualidade. Então, eu fui em convento, minha mãe foi comigo, minha irmã, eu fui na adoração, por exemplo, de Irmã Dulce. Tinha acabado de colocar a Irmã Dulce como santa, né? A primeira santa do Brasil. Aí fizeram o santuário dela lá, então eu tive lá, foi incrível a gente fazer as orações, os louvores, até me arrepio que minha irmã acabou de escrever. E um grande amigo da igreja aqui, Júnior, que é um ser humano ungido por Deus, ele faz uma oração linda toda quinta-feira na capelinha do Shopping da Bahia, antigo Shopping Guatemi. Eu descobri que tinha uma capelinha no Shopping Guatemi, uma missa meio-dia. Eu fui 30 dias seguidos para essa igreja, com essa missa com minha mãe. E cada dia que eu ia nessa missa, eu saía melhor, né? As respostas estavam vindo, né? Então, a espiritualidade para mim. O que eu já te falei aqui, eu passei a ter prazer em ter agenda vazia. Ah, como é a agenda vazia? Não é tão vazia. Estou pensando nos meus projetos, estou pensando em várias coisas, mas eu trabalhava 16 horas por dia. Minha secretária, eu tinha 2, ela me pegava por uma manga de uma camisa para eu sair de uma sala de reunião e ir para outra, porque eu estava atrasado. Eu estava sempre atrasado. E eu odeio atrasar. Aliás, eu odeio falar a palavra odeio, mas nesse caso eu não gostava de atrasar, sabe? Então, assim, tem que ter os bolsões na agenda. Tem que ter a agenda vazia. Uma outra coisa, deixar cair pratos. Eu sempre me levei muito a sério. Não pode, tem que dar certo. Tem que fazer tudo isso no prazo. Não, vai ter um momento que não vai dar. Sabe? Então, se levar menos a sério foi uma outra coisa que eu aprendi. Passei a não querer controlar tudo. Controlava a família, controlava a minha mãe. Controlava no sentido de tomar conta de tudo. Pai de todo mundo. Controlava a empresa, controlava os meus negócios, meus investimentos, minhas amizades. Eu sempre juntei amigos. Eu tenho amigos que estão aqui na live que eu fiz a amizade deles, eles são mais amigos, ou se encontram mais hoje do que eu, porque eu tinha agenda e tal. Então, você não tem tempo para nada? Como é que é isso? Uma última coisa que eu sempre gostei, joguei vôlei na infância, na adolescência,
atividade física. Quando você está num processo como esse, né, você não quer nem sair da cama, sair de casa, sair do quarto. Meu cunhado, de novo vou falar dele, minha irmã, minha mãe, coloca o tênis, vai para a rua. Eu adoro fazer atividade outdoor, adoro sair com meus cachorros sozinho para praia. Você eu chegava para fazer, eu tinha um personal trainer. Eu até falei com ele hoje, que eu estou indo para São Paulo semana que vem, estou em Salvador essa semana, e eu vou fazer aula com ele. Mas eu chegava para fazer a aula, Marinho, era horário contado. Quando estava terminando a aula, minha secretária já estava mandando mensagem, fulaninho já está aqui na sala te esperando. Você entendeu? Então, essa pergunta é interessante. Você tem que reconhecer que isso está errado. E mudar enquanto é tempo. Os nossos limites, né? Os nossos limites. Né? Agora, a Bíblia diz, né, que é um grande líder, eu gosto muito desse brasileiro retado, que se reinventa, está fazendo um programa maravilhoso agora. Fantástico. Nizam Guanais, Washington Oliveto, tantos nomes que a gente pode falar de empresários e que passaram por vários problemas na família, nas empresas. A gente aprende muito na dor também. Então, essa coisa de achar que a gente também vai aprender só no amor, muitas vezes a gente tem que passar mesmo. Obviamente que eu não desejo mesmo. Eu não classifico que eu tenho inimigo, mas tem gente que não gosta de mim, natural. Jesus Cristo foi para a cruz, mas eu não desejo nem a pior pessoa que não gosta de mim, ou que seja meu inimigo, enfim, passar pelo que eu passei. Eu fui em 3 psiquiatras. Fui em São Paulo, isso é uma coisa importante de falar. Fui na primeira em São Paulo, não bateu. A mulher me olhou como um prontuário. Já sei que é isso aí. Daqui a 15 dias você tá bom. Tome esse remédio aqui. Volte daqui a um mês. Eu falei, oi? Não, eu quero ser ouvido. Aí não funcionou. Aí minha família, minha irmã, agradeço a ela o resto da minha vida. Muito legal, né? A gente falou muito de família nessa live. Eu acho isso muito importante. Também. Minha irmã falou, você tem que vir para Salvador, São Paulo, e quando você estiver aí, você não vai ficar bom. Por quê, Marina? Porque eu recebia pressão no WhatsApp dos meus amigos, do trabalho. Quando é que você vai voltar? Cadê você? O que aconteceu? E com essa médica que prescreveu meia dúzia de remédio, que eu nunca tinha ouvido falar. Marina, eu tenho que falar uma coisa para quem está ouvindo aqui, quem quiser que já passou por isso sabe. A primeira vez que eu peguei uma receita azulzinha controlada para comprar um negócio chamado Rivotril, que eu nunca tinha tomado, nem uma banda, que dirá um inteiro, e que não adiantou nada. Eu fiquei 12 noites sem dormir. 12 noites. Aí, graças a Deus, 12 é um número bom, porque os apóstolos de Cristo foram 12, entendeu? Eu tento fazer uma analogia. Mas aí fui num outro médico aqui em Salvador, que minha irmã me levou. Ele estava mais doido do que eu. Porque psiquiatra, ele é mais doido do que o no bom sentido, do que o paciente, se o paciente não souber que ele é doido. No bom sentido, porque é uma doença que tem um estigma, que está cuidando de doido. Mas esse era doido. O cara virou para mim, olhou para mim, eu e minha irmã na mesa, minha irmã vai lembrar disso aqui, ele olhou para mim, ele é torcedor do Bahia, já não gostei dele por isso, não que os Bahia aqui vai ter não fale isso, eu sou Flamengo, eu não sou Vitória. O cara virou para mim, o cara é uma sumidade na Universidade Federal, a mãe dele trabalhou com doenças, cientista de doenças neurológicas, o pai, um bambambam. Sabe que o cara olha para mim e fala, rapaz, você tá barril, viu? Você tá barril. Como é que pode um negócio desse? Olha, eu já disse à minha irmã, uma hora que eu encontrar esse sujeito aqui no shopping, eu vou dizer a ele que barril quem é, viu? Barril é a PQP, né? Com todo respeito à mãe dele, que já morreu. Mas assim, só no terceiro médico, e vou aqui, como já falei do meu terapeuta, Francisco Mazano,
vou aqui falar de Dr. Georges Soares Guzmão. Não é merchandising, não é jabá, mas é o cara que eu cheguei na frente dele no consultório, há 3 anos atrás. Ele olhou para mim e disse assim: o que é que você veio fazer aqui? Eu falei: eu vim ficar bom. Ele falou: ah, foi? Eu falei: foi. Aí, mas por que você resolveu vir aqui? Eu falei: ele disse que você dá jeito em tudo. Porque George é especialista, um dos maiores do Brasil. Ele é diretor da cadeira de dependência química na Universidade Federal da Bahia. Ele cuida de coisa séria, né? Eu nunca provei cocaína, maconha, êxtase, nada. Longe disso. Sempre fui caretão. Eu digo, sempre teve energia sem isso tudo. Minha energia, o Red Bull nem me deixa mais alegre, porque eu já sou Red Bull usado, tá? E aí ele virou: deixa eu ver seu esquema aí. Você tá em que médico? Aí eu contei para ele essa história, né? Do barril. Aí ele falou: rapaz, eu conheço esse médico, ele foi meu colega na faculdade. Que falta de sensibilidade, mas eu não posso falar mais nada do que isso. Me deu o esquema aí. Aí eu mostrei o esquema para ele. Tal remédio, tal remédio. Aí ele disse: o que está acontecendo com esse remédio? Eu falei: eu tomo regularmente, mas essa porra não tá fazendo efeito nenhum. Aí ele falou: não está fazendo efeito ou você não quer que faça efeito? Rosane Vaz está pedindo para passar os nomes para seguir. Francisco Mazan é um terapeuta incrível. Ele tem vários livros publicados. E Dr. Georges Soares Guzmão. Dr. Georges Guzmão, da Universidade Federal. Ele é um psiquiatra. Mas olha só que interessante. Ele pegou o esquema e falou: eu posso fazer do meu jeito? Escute isso. Eu falei: pode, deve. Aí ele falou: então, peraí. Isso depois de 3 horas conversando com ele. 3 horas. 3 horas. Primeira coisa que ele fez quando eu cheguei, ele pegou no meu ombro. Pegou no meu ombro assim, ó, falou: o que está acontecendo? Não sei o que e tal. Vou aqui falar uma coisa de meu... Eu tenho um amigo que foi meu primeiro chefe, que é um amigo hoje. Depois eu fui chefe dele, anos depois. É muito engraçado. Ele disse uma vez para mim, Fernando Petenati, ele disse uma vez para mim, quando eu cheguei da Itália, logo na primeira semana, ele foi me visitar e falou assim: isso vai passar. Ele falou com tanta certeza aquilo. Eu sempre soube que ele era um cara muito empoderado, me empoderou muito na minha carreira. Mas ele falou com muita certeza. E isso ficou na minha cabeça. Nos momentos de crise, de aguda, eu lembrava disso. Aí o Dr. George me passou esse novo esquema, Maria. Eu lembro a farmácia. Manuel Dias da Silva. Farmácia. Aquela rede que tem lá em São Paulo, que chegou aqui há alguns anos atrás. Aliás, uma família de amigos, hoje está na bolsa, mas gosto muito. Meus clientes até, foram meus clientes muitos anos. Eu vou lhe dizer, eu pedi ao balconista os remédios. Na hora que o balconista me entregou os remédios, eu já senti alguma coisa diferente com as caixas do remédio na mão, na sacola. Entendeu? Nem tinha tomado os comprimidos. Então eu vou aqui dizer uma coisa. Muita gente fala: o remédio gera dependência, o remédio ele foi pesquisado por 300 mil cientistas. Ele, obviamente, que o ansiolítico, todo mundo fala. Eu também, o ansiolítico, para mim, não resolveu nada. Eu não ficava menos ansioso, não dormia mais. O Rivotril não resolveu nada para mim. Mas os remédios que ele acertou no esquema dessa vez, em menos de 15 dias, eu já estava outra pessoa. Sabe? Mas foi uma soma dessas coisas todas que eu acabei de falar, né? Eu já estava abraçado pela minha família, minha mãe, minha irmã e meu cunhado. Foi meu núcleo familiar mais íntimo ali, né? Foi muito... Eles me salvaram, né? É difícil falar, porque a gente se emociona um pouco. Mas, como você lá atrás até perguntou, né? Dos aprendizados. Eu hoje estou curado. Como é que eu sei que eu estou curado? Eu vou nos médicos, continuo indo no meu terapeuta.
Continuo tendo acompanhamento do Dr. Georges e a gente fez todo o desmame e o que eu posso dizer para você é o seguinte: a gente, né, só sai disso quando a gente quebra a barreira e reconhece que a gente entrou nisso. Eu decidi fazer essa live 3 anos depois. Muitos amigos disseram para mim: ah, que coragem, Rico. Porra, você é foda, sempre se inovando. Não. E agora eu queria deixar a última parte para dizer também como é que nós vamos quebrar essas algemas de ouro, né? Eu queria explorar, Pois é. a gente falou Tá muito de acabando. burnout. Eu queria falar mais uma meia horinha aqui, 15 minutos, das algemas de ouro. Você ficou curiosa, né? Por que as algemas de ouro? Isso. E todo mundo quer saber, não sou só eu. Assim, foi uma coisa que eu acho que foi o maior aprendizado. Ó, eu não sei se o Instagram vai derrubar a gente, mas se derrubar, a gente entra de novo. Eu não sei mais se fica uma hora, né? É verdade, é uma hora. Tem 4 minutos. Vamos tentar pelo menos dar a mensagem. Algema de Ouro vai ser o título de um livro autoral que eu estou escrevendo, biográfico. Essa é a grande surpresa. Acho que da live e para mim também. Eu vou escrever um livro. Eu estou escrevendo um livro com gente séria, com gente que escreveu o livro de gente grande, porque tem que sonhar grande, né? Como diz aquele coroinha. E você merece, sua branco, história merece. Aquele coroinha de cabelo branco que construiu a maior cervejaria do planeta. Eu estou escrevendo um livro com uma escritora, né? uma redatora, escritora, todo um escritório chamado Ateliê do Conteúdo. Eu me arrepio. E o meu livro vai falar sobre as algemas de ouro. E olha, aqui tem uma capelinha da Igreja do Quadrado e um relógio, né, que é uma coisa que eu gosto, sempre gostei. Cada um tem o seu valor aqui. A algema de ouro é justamente isso, é você perceber que o poder, o status, a Faria Lima, secretária, nada disso vale a pena, né, se você se perder no meio do caminho. Eu não me perdi como pessoa, não achei que ficar rico... meu nome é difícil, né? Rico e nobre. Rico. Pesado esse nome, muita gente me sacaneia. Mas eu quero contar no livro como se livrar das algemas de ouro, como se livrar do status, do poder, dessa coisa de ter que ter a agenda cheia, dessa coisa de, não, eu sou poderoso, o meu telefone não para de tocar, eu não posso sair de férias, né? Eu tenho que ganhar 2 milhões por ano, eu tenho que bater a meta, ganhar o bônus, sabe? Executivos como eu, que ganham 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de reais por ano, fica alucinado, entra naquela hipnose operacional, é o carro, é o apartamento, é a casa. É o tal das algemas de ouro, né? Que a gente entra naquele processo que a gente quer mais. Quando a gente vê, a gente já está preso àquilo. Comecei a escrever o livro faz 2 meses. Previsão de lançamento ano que vem. A ideia é que esse livro liberte as pessoas das algemas de ouro. Se eu conseguir libertar uns 100 Faria Limers, como eu era o Faria Limer, tá bom, sabe? Não tenho grandes expectativas de ser um best-seller, mas eu queria que seja, porque eu sou competitivo. Claro, quero bater o livro de amigo. Ei, Silvia? Silvia está lendo aí. Silvia, que é a minha ghostwriter. Vamos bater o livro de Abílio, o livro de Jorge Paulo Lema. Só meta pequena, mas com prazer, sabe? Com verdade, contando o que eu passei. Eu não posso... para finalizar, quando eu estava apto a voltar para a empresa quis cancelar o meu contrato de trabalho. Isso é ser humano? Eu poderia ter desenvolvido todo um gatilho novamente, todo um segundo burnout, como aquela jornalista da Globo pediu para reintroduzir na Globo lá em Brasília, Isabela Camargo. Eu não quis voltar, porque aquela empresa não me merecia. Muitas empresas não merecem a gente. A gente precisa se dar o valor. Exatamente. Isso é importante, saber o nosso valor.
e saber a hora de parar, dizer não. Né? Porque no final, para as empresas, o que vale, na grande maioria delas, é a meta, é o resultado. É o E o ser resultado. humano? Exatamente. A gente precisa rever um pouco nossos valores e nossos conceitos, não só as empresas, como nós mesmos. Né? A gente precisa parar, se encontrar. A gente anda num ciclo onde a gente não consegue se perceber. E eu acho que é daí que a gente se envolve nessas algemas, né? Verdade? Eu tô Então, com a serra elétrica na mão. Eu vou dar serra elétrica pelo Brasil todo. Espalhar a serra elétrica para serrar essa algema de ouro das empresas. olha, você deixou eu falar pouco, mas sua história é brilhante. Acho que A gente todos faz que estavam outra. aqui Daqui até o lançamento do livro, a gente faz outra. Foi um iremos prazer fazer uma falar com série você. de Você é uma lives. jovem advogada brilhante. Você vai contar a sua história na próxima. Você sabe disso, eu já elogiei bastante você. Foi um prazer, né? Acho que a gente não combinou o roteiro, né? Não anotou nada, acho que é mais verdadeiro isso até. E eu estou ouvindo aqui a minha amiga Rafaela Pondé dizer: você é uma figura, porque essa coisa da serra elétrica veio aqui agora a ideia. Então a gente vai fazer outras. A gente vai, E aos poucos, falando mais desse tema. eu me sinto prestigiada em ter tido esta oportunidade de trazer você para contar a sua história, porque pouca gente já tinha ouvido falar sobre isso. Um assunto emocionante. Então, assim, eu vou comprar agora da próxima vez eu vou comprar esse negócio que você tem aí na sua casa, que a minha luz não está muito boa, não. A sua está ótima. Meu ring light highlight de blogueira. Aí, né? Vou comprar um desse. Você é muito simpática, você é muito carismática também. E com certeza foi muito gostoso aí conversar com você. Agradecer a todo mundo que participou. Um grande beijo, né, para todo mundo. Foi um prazer e a gente vai fazer mais, né? Vamos, iremos fazer outras com outros temas, trazer outras histórias emocionantes. Eu também queria agradecer a todo mundo que participou. Deus abençoe, né? Um beijo para minha mãe, né? Aquela brincadeira da... Beijo para minha mãe, para meu pai. Para meu pai, beijo para as nossas famílias. Vou lhe dizer que foi mais difícil fazer essa live do que fazer palestra para 1000 pessoas, que eu já fiz várias. Mas foi bom, foi bom. Viu? E eu fico muito feliz. Obrigado. E que bom que iremos fazer outras. Vamos encerrar com um gostinho de quero mais. Vamos. Na próxima a gente traz umas algemas de ouro, faz aqui ao vivo, serra elas. Um abraço. Faz algo mais ensaiado. Verdade. Tchau. Um beijo para todo mundo. Fica com Deus. Obrigado a todo mundo. Tchau. Tchau.